A procrastinação é um comportamento multifacetado de fatores psicológicos e sociais que está profundamente enraizado em nossa sociedade. Pois bem, no vídeo de hoje você vai entender o que leva uma pessoa a procrastinar, os diferentes tipos de procrastinação e como você pode melhorar a partir de hoje. Cerca de 25% da população adulta procrastina de forma crônica, ou seja, por um longo período em várias áreas da sua vida. Se você chega nesse nível, aqui você vai experienciar outros tipos de sentimentos, como o aumento da sua ansiedade, pensamentos intrusivos, pensamentos depressivos. Então, não é um bom ambiente para se estar mentalmente. No artigo The Art of Procrastination, ou a arte de procrastinação, os autores afirmam que a procrastinação ela não é a má gestão do tempo ou a falta de disciplina. Ela é uma dissociação do seu eu do presente com o seu eu do futuro. Quase como na série Ruptura, onde há um corte da sua personalidade, você enxerga o você do futuro quase como uma pessoa diferente. Com base nisso, você toma suas ações nos sentimentos do presente. Porque se ele sofrer no futuro, não é você que está sofrendo, é ele. Essa complexidade toda para tentar te explicar é só para falar que seu corpo, seu cérebro, na verdade, ele vai evitar sentimentos de ansiedade, tédio e frustração. Se você tá gostando até aqui, já clicou aqui no botãozinho do like? Pô, ajuda a gente aí. Então, a procrastinação é um mecanismo de autoproteção e autoconsciência pública. O que é isso? Todos nós temos o medo do julgamento e por isso adiamos tarefa. Isso acontece com todos nós. Muito porque temos o medo da avaliação externa. Então, às vezes você fala, nossa, eu preciso começar a divulgar o meu trabalho na internet, preciso começar lá no Instagram, só que eu tenho medo de falar uma coisa errada, por quê? Porque o meu vizinho, porque a pessoa que você acredita que detém mais conhecimento do que você, ou ele vai ver que eu estou falando errado. Isso acontece comigo, gente. Eu estou no nível de doutorado, eu faço doutorado em biologia molecular. Obviamente eu sei um grão de areia em relação a todo tipo de conhecimento, mas também, sem falsa modéstia, esse basicamente é o meu trabalho, estudar, pesquisar, mas mesmo assim, quando eu vou postar algum conteúdo, algum vídeo, esse vídeo aqui, eu acho que eu já gravei ele pelo menos 7 vezes. Por quê? Porque eu falo, mas essa parte aqui eu acho que eu dei brecha, porque eu acho que eu não falei da forma correta. Só que sabe quem que conseguiria, né, analisar que eu falei da forma incorreta? Uma a cada 100 pessoas, talvez. Então, o medo do julgamento, dessa avaliação externa que muitas das vezes a pessoa que você tem medo que faça esse julgamento, na verdade, pode até te elogiar, paralisando. Isso é algo absurdo. Mas os autores do estudo descrevem técnicas para você deixar a sua procrastinação produtiva. Olha que loucura. Primeiramente, existe a procrastinação passiva e a procrastinação ativa. A procrastinação passiva, ela é aquela procrastinação que você faz de forma inconsciente. Isso gera ansiedade. Então, eu preciso começar a ler mais, eu preciso estudar, eu preciso começar a treinar. E você fala, eu preciso. E você fica só no eu preciso. E o que acontece? Você acaba gerando mais ansiedade e nunca começa. Então você fica nesse ciclo. Já procrastinação ativa, onde você faz de forma consciente. Aí aqui eu já não concordo tanto com os autores, porque se você faz uma procrastinação consciente, você não está, de um certo modo, procrastinando. Mas eu entendo o lado deles. Aqui você basicamente sabe que precisa fazer algo, mas de forma consciente você adia isso. Mas nesse período que você está adiando, você está procurando qual será a melhor forma de executar aquela ação. Não como uma forma de ansiedade. Nossa, eu preciso. Mas buscando referências. Existe aqui um grande... como é que chama? Existe um conto, poderíamos falar assim, que o grande discurso I Have a Dream, do Martin Luther King, foi escrito na noite anterior. Será que Martin Luther King estava procrastinando todo esse tempo? Ou será que até o dia anterior ele estava tentando elaborar e sintetizar as suas ideias para expor elas de uma forma melhor? Essa seria a procrastinação ativa. Vamos dar um exemplo prático aqui que todo mundo utiliza, né? Quero começar a postar minhas coisas na internet. Como que eu vou fazer isso? Eu sei que eu preciso fazer, mas eu vou começar agora a tentar entender como que funciona o mecanismo. Então, uma procrastinação de estudo. Enquanto você está procrastinando, você está estudando. Ok? Então, procrastinação passiva.
procrastinação ativa. E aí, os autores descrevem técnicas para que você consiga melhorar a sua procrastinação, né? Diminuir a procrastinação. A primeira delas é fazer uma lista de tarefas, começar com tarefas simples. E eu falo isso muito aqui no meu livro, eu até deixei marcado aqui, em que tem até uma foto, deixa eu colocar mais perto aqui, tem até uma foto da minha própria lista de tarefas. E eu falo isso muito, que você deve ter tarefas fáceis e simples na sua lista de tarefas. Por quê? Vai ser tranquilo de completar elas. A partir do momento que você completa, você dá um Vzinho, você causa uma liberação dopaminérgica, de serotonina também, no seu corpo, no seu cérebro, e isso vai fazer com que você, e aí os autores até colocam aqui, um estado mental produtivo. E isso faz com que a engrenagem e a roda continue girando. Tem uma frase que eu adoro que é: o processo por si só alimenta o fogo. Eu falo isso muito lá dentro do DSM. Outra dica, né, que os autores descrevem é sobre você definir um prazo. Definir um prazo todo mundo define, mas poucas pessoas concluem, né, de fato esse prazo. E a terceira dica é se comprometer com outras pessoas. Também falo muito disso aqui no meu livro, que eu concordo e não concordo. Aqui, a estratégia de se comprometer com outras pessoas, que é uma estratégia muito válida e funciona muito bem, é quando você promete algo para uma pessoa ou você fala para uma pessoa que você vai fazer algo, da mesma forma que existe o medo do julgamento por fazer aquilo, então eu não estou fazendo isso porque uma pessoa que sabe mais do que eu vai julgar e vai fazer essa avaliação e eu não sei se eu estou certo. Existe esse lado, mas também existe o lado oposto. Nossa, eu falei que eu ia fazer. E aí aquela pessoa, ela também vai me julgar se eu não fizer. Então isso faz com que você, por um medo dessa avaliação externa, também se mova. Então você usa o feitiço contra o feiticeiro. Mas aqui a gente pode utilizar a tecnologia a nosso favor. Essa é uma estratégia que talvez seja a que eu mais utilizo. Mas para quem que eu falo, Gustavo? Para quem que você fala, na verdade? Para ninguém. Ou, na verdade, para todos vocês. Muitas das vezes eu posto lá nos meus stories antes de eu fazer um treino. Hoje é 60 km de bike, 10 de corrida. Hoje é 18 km de corrida. Hoje é 28 km de corrida, fiz isso no meu aniversário. Sabe o que acontece? Automaticamente eu falo, eu falei que eu ia fazer. Se eu não fizer, eu sou um charlatão. Quantas vezes eu já não saí para fazer um pedal e logo antes do pedal eu tinha postado, ou eu posto um vídeo, eu posto às vezes uma foto e só coloco lá 60 de bike e mais. Bora! Eu falo, chega no quilômetro 30 eu já tô, nossa, hoje eu dormi mal. Por que eu fui fazer isso? Mas eu falo, não, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer porque eu prometi, eu me comprometi. Com quem? No meu caso, eu me comprometi com vocês. Então isso você pode usar também no seu Instagram. Ah, Gustavo, mas eu não sou blogueiro. Posta lá, tá saindo do trabalho, vai lá e posta. Opa, meu celular aqui é meu copo de café. Posta lá, saindo do trabalho, indo treinar. Isso vai fazer com que você tenha um pensamento de eu preciso fazer. Obviamente, utilize isso de uma forma que não te cause ansiedade, mas é uma estratégia que pode ser utilizada, que é cientificamente comprovada. Também falo isso muito no meu livro. Correto? Então, tô falando do meu livro. Se você tem interesse, link na descrição, tá disponível na Amazon, tá disponível também em audiobook, narrado por um narrador profissional. Cara, é maravilhoso escutar um cara falando assim, o cara começa assim, como gostar de fazer exercício físico. Narrado por Geraldo, chama Geraldo alguma coisa, Gustavo Pereira. Cara, é uma sensação muito interessante, mas para você que não gosta de ler, também tem um audiolivro, o link tá aqui na descrição. Bom, eu trouxe outros estudos aqui que mostram que 70 a 95% de universitários procrastinam. Nesse momento, é interessante que o nosso cérebro ele se acomoda em saber que bom que não só sou eu. Que bom que 70 a 95% das pessoas também fazem igual a mim. E aí, nesse momento, você fala, então, está bom aonde eu estou. Eu não preciso melhorar. Isso é algo normal. Sendo que a minha forma de pensar é, o que esses 5%, ou melhor, o que esses 30% fazem para que, de fato, não procrastinem? Então, chegamos ao
ápice desse vídeo. O que a gente pode, de fato, fazer para diminuir a procrastinação de forma efetiva, além daquelas técnicas que, de fato, vai fazer com que você procrastine menos. Vamos diretamente aos resultados desse estudo? Vamos lá, eu vou ler aqui, ó. 41,2% dos participantes foram classificados como viciados em celular, fator que mais faz as pessoas procrastinarem hoje em dia. 53% dos estudantes universitários apresentavam procrastinação grave, 53%, mais da metade. 25,8% dos estudantes foram classificados como fisicamente inativos. Mulheres tinham um vício maior em celular do que homens, mas não houve diferença significativa estatisticamente entre os dois. Então, existe uma tendência, mas não uma diferença significativa. E o nível de procrastinação foi maior em estudantes com menor prática de exercício físico. E olha que interessante, a procrastinação, ela foi significativamente menor em pessoas que faziam exercício físico, principalmente em intensidades mais altas. Ah, Gustavo, mas eu sei que exercício físico é bom. Mas por quê? Quais são os mecanismos que o exercício causa para que você diminua a sua procrastinação? O primeiro deles é que o exercício melhora a capacidade de adiar uma recompensa. Isso é óbvio. Aquela sensação de bem-estar pós-exercício é maravilhosa, certo? Hoje eu treinei, que bom. Mas até você chegar àquilo ali, se você for fazer um treino na academia, que seja, foi 1 hora para você ter aquele benefício. O seu corpo, eu já fiz um vídeo aqui no YouTube, a gente tem uma live sobre dopamina, como que funciona a dopamina, como que o exercício libera dopamina, como que jogo do tigrinho ou outras dopaminas baratas que hoje em dia é utilizado fazem, né? Então, se você quer saber mais, tem vídeo, tem cortes dessa live, tem a live inteira. Mas, voltando ao que eu estava falando, não me lembro mais. Tô com falta de memória. Então, o exercício físico ele vai melhorar essa capacidade de adiar uma recompensa, porque você vai ter que fazer um grande esforço para isso. Com o passar do tempo, você acostuma que se eu comecei a estudar aqui, ok, eu vou continuar estudando aqui. E isso vai me trazer um benefício, mas não agora, daqui a um tempo. E o exercício físico, o esporte principalmente, ele te molda muito bem. Quando eu fui fazer a minha maratona, tem um pedacinho da minha placa ali em cima. Imagine só, ficar 4 horas correndo. Imagine só, ficar preparando para correr durante 6 meses. O benefício é muito curto, uma medalha escrito 42 quilômetros, mas, ao mesmo tempo, isso ajuda em outros aspectos da sua vida. Além disso, o exercício aumenta a atividade do seu córtex pré-frontal, que é a região do cérebro responsável pelo planejamento e tomada de decisão racional. Existe uma outra região no nosso cérebro que chama núcleo accumbens, está mais relacionado à parte de impulso, à parte de vício, à parte de prazer e essa parte do córtex pré-frontal, ela faz você tomar decisões mais racionais. O exercício físico estimula essa região. Então, consequentemente, você consegue tomar aquela decisão de uma forma mais racional. O exercício físico te ajuda, como eu disse, em todos os aspectos da sua vida. Por fim, o exercício físico libera também o que a gente chama de exercinas, que são substâncias que caem na corrente sanguínea e podem entrar no seu cérebro, melhorando a neuroplasticidade, também ajudando em todo esse funcionamento cerebral. Em resumo, o exercício físico é uma grande salvação para o mundo. Mas eu sei que às vezes se manter disciplinado não é fácil. E foi por isso que eu criei o DSM. Ele é o passo a passo para você modificar os seus comportamentos. O ciclo básico dura 12 semanas. Nessas 12 semanas, você vai ter aulas para melhora de hábito e também 12 semanas de planilha de treino para você completar uma prova de corrida que você deverá se inscrever lá dentro. Então é de fato um passo a passo para que em 12 semanas você visualize um outro eu. O DSM, ele vai ser a sua plataforma de mudança de hábito. Gustavo, eu quero melhorar minha alimentação. Ok, temos uma aula lá com o nutricionista. Gustavo, eu quero melhorar meu sono. Temos uma aula com mais de 1 hora com dicas para você melhorar. Então, se você quer mudar o seu eu do presente, o link tá aqui na descrição. Até e fui. Não esquece de clicar no joinha. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. É isso. Não esquece de comprar meu livro. O que mais que eu tenho que falar? O DSM eu já falei. E é isso.